Muito bem, não há argumento. Quão maravilhosamente exata é esta profecia. Todos os seus aspectos foram cumpridos, exatamente como o anjo Gabriel afirmara a Daniel, quando ele começou seu ministério, logo após o seu batismo. E então, em Marcos 1,14 diz: e ele veio para Galil, e ele começou a pregar, e as palavras deles eram: arrependei-vos, pois o tempo está cumprido, e o reino de Elohim está o quê? Está próximo. O reino de Elohim estava próximo. Agora, que reino era esse? Era o fim do mundo? E Yeshua estava pregando que o mundo ia se acabar naquela época? A gente pode entender assim? Não, queridos. Quando ele usou esta expressão, arrependei-vos, porque o tempo está cumprido, e Yeshua estava se referindo à profecia de Daniel. Ele estava se referindo à última semana. Ele estava se referindo que agora, depois dos 483, dos 490 anos, dividido em 3 partes, ele agora estava na última semana. E ele agora estava mostrando que este tempo estava se referindo ao término. O término em que ele seria morto. E o término do povo Yahudim. O tempo dos Yahudim iriam terminar sobre a face da terra. E então o Mashiach, o príncipe, exatamente na plenitude dos tempos, ao pé da letra, na metade daquela semana de 7 anos, no tempo exato, o Messias primeiramente começou a se manifestar. E é incrível, porque a história, prezados ouvintes, a história confirma este fato. Quando o Mashiach entrou em cena, é incrível aqui o que nós vamos expor diante de vocês. Elohim então recebe o Rua do Eterno, que é o próprio Eterno, é um só. Nenhuma reinterpretação da profecia pode mudar aqueles tremendos fatos, porque é histórico, está na história. É confirmando esta autenticidade destas mensagens daquela profecia. Mostra que exatamente no meio daquela semana ele morreu. E eis aqui um fato muito impressionante. Ele morreu exatamente numa peça. Ele morreu, o cordeiro era separado no dia 10, prezado telespectador. E exatamente Yeshua se apresenta em Jerusalém. Exatamente no 14º dia, o cordeiro era sacrificado. E no 15º dia era peça. Ele morreu numa peça, cumprindo exatamente o que diz as Escrituras. Em Coríntios 5, versículo 7, em 1 Coríntios diz: porque o Mashiach, o nosso cordeiro de peça, foi sacrificado por nós. É incrível como toda essa precisão profética muitas vezes é passado por alto. E no verso 27 nos diz, se refere ao príncipe. Exatamente, nós temos aqui no verso 27 de Daniel 9, 27, que fala que o príncipe do mal, que deveria destruir a cidade e o santuário com a guerra e a desolação, e isto exatamente estava mostrando o juízo que iria se processar. Exatamente o juízo que iria vir sobre os Yahudim, prezados ouvintes, porque o tempo deles tinha expirado. Não que o Eterno rejeitou como nação, em hipótese alguma, mas a taça estava transbordando. E então, logo depois, em que esse período chega ao seu ápice, no ano 34, para melhor dizendo, no ano 33. Exatamente no ano 33, acaba o período daquela última semana, 3 anos e meio, 31, mas 33, nós temos o término daquela última semana.
aquele período é marcado pela uma guimatria, porque a expressão 33, 3 mais 3, nós temos aí o número da morte, o número da maldição, o número da besta, um número pejorativo, o número meia. Exatamente, nós temos logo adiante, 66, no ano 66, outro guimátrico número. Eles terminaram no ano exatamente 33, dando a guimatria de 6. Exatamente no ano 66, depois, exatamente 33 anos depois, incrível, outro número 6. Nós temos então o ano 66, outro conjunto de 6. Exatamente nesse tempo, nós temos um acontecimento tremendo, fantástico. Esse acontecimento é marcado, prezado telespectador, quando Yeshua disse aos seus discípulos que aqueles juízos iriam cair sobre o povo judeu. Aqueles juízos iriam se derramar sobre a casa de Israel. E então ele disse lá em Matitiahu 24, que rogasse para que aquela fuga não se desse no Shabat, e nem tampouco se desse no inverno, porque Yeshua descreveu detalhes do juízo que iria cair sobre o povo judeu naquela época. Aquele período negro que iria se derramar sobre aos milhares, que numa festa de Pessa iria para Jerusalém, uma festa de Sucó, iam para Jerusalém, outra festa, naquele período, eles iriam ser visitados pelos juízos de Elohim. Sempre, lembre-se o que eu falei anteriormente, sempre quando termina um tempo determinado que o Eterno dá a um povo, imediatamente segue-se o juízo sobre aquele povo ou aquela nação. Repetimos novamente. Por incrível que pareça, prezados ouvintes, o Mashiach, por 3 anos e meio, confirmou o perpétuo concerto de Elohim. Ele confirmou este concerto com o seu povo, primeiro por ensinar e pregar aos semelhantes. Finalmente, ele confirmou este concerto com a sua morte, com o qual pôs um fim e tornou-se em efeito todo o sistema sacrificial da antiga, da primeira aliança, daquela aliança que foi estabelecida. Ou seja, aqui nós temos algo tremendo a falar sobre a Torá. Nenhum mandamento da Torá passou, ou mudou, ou foi feita uma nova aliança em hipótese alguma, meu querido telespectador. Não foi o objetivo do Mashiach aqui, prezado telespectador, mudar exatamente a aliança do Eterno, mudar a sua Torá. O Eterno não muda. Como ele vai mudar a sua Torá, as suas leis? Jamais. Exatamente a questão do sacrifício, aqui não houve mudança, houve transferência, pois aquele sacrifício apontava para o sacrifício maior, apontava para o Mashiach, apontava para o período no qual ele viria e cessaria então uma transferência dos sacrifícios dos animais iriam cessar. Ia dar continuidade agora o sacrifício do Mashiach. Aquele tipo encontra agora o seu antítipo. Aquela referência encontra o ápice. Porque sacrifício de animal não pode tirar pecado de ninguém. É um símbolo. Mas o Eterno permitiu porque apontava para ele, apontava para o Mashiach. Exatamente depois deste período, por incrível que pareça, nunca mais se viu em Israel sacrifício de animais, prezado telespectadores. Cessou completamente os sacrifícios, cessou. Por isso que está em Colossenses 10:14, a cédula que era contra nós, nas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando no madeiro. Aqui não está falando que depois disso a Torá não precisa ser guardada em hipótese alguma. E Yeshua mesmo disse, não vim para destruir a Torá,
Mas o meu objetivo foi levá-los, vocês, a cumprir a Torá. O objetivo máximo da morte do Machia era trazer o homem de volta. O objetivo máximo da morte do Machia era trazer o homem de volta para a Torá, de volta para os mandamentos, estatutos e juízos. Este era o objetivo máximo do Machia, prezados telespectadores. As Escrituras então mostram todas estas coisas tão poderosas, eram proclamar as mensagens de cidades inteiras. Milhares eram imersos pelo batismo. Num só dia, muita gente naquele período se converteu. E em Daniel 9:26 diz: aquele que é ungido será tirado, sem ninguém para tomar a sua parte. A clareza desta profecia, prezados ouvintes, ainda lhe deixa dúvidas sobre o Machia? Porque a clareza desta profecia é espantosa. Só um cego que não quer enxergar e que não enxerga. Porque exatamente nós temos aqui algo fantástico. Quando Yeshua permitiu que viesse o juízo sobre o seu povo. O príncipe aqui falado que haveria de vir e destruiria a cidade, este príncipe aqui que está explicitamente colocado no capítulo de Daniel 9, 26, 27 em diante, exatamente se refere a Tito, que era romano, que viria e destruiria a cidade de Jerusalém. O seu fim, a Bíblia diz, será como a inundação e até o fim da guerra como resultado. Estão determinadas desolações, difusão de abominação, e Tito com certeza iria destruir a cidade. E em Daniel 9:26 nos diz: o príncipe invasor fará grande destruição e devastação sobre a cidade e o santuário. Aqui se refere ao juízo que seguiria logo 33 anos mais tarde. No ano 66, o aviso. No ano 70, 3 anos e meio depois, exatamente nós temos o auge, o cumprimento máximo do período que conhecemos como tempo dos judeus e o juízo que seguiu ao seu tempo logo em seguir. Por incrível que pareça, nós temos agora um resumo. Vejamos, aqui nós temos, para aqueles que querem compreender com maior clareza, 70 semanas, ou seja, 70 semanas ou 490 anos destinado à nação judaica. Daniel 9:24.